Nós já estamos de volta no intervalo mais rápido e mais bonito da TV Paraense. Continuamos falando sobre os problemas com a paralisação nas obras, na verdade que nem começaram as obras de prolongamento da Avenida João Paulo II. Aqui nos estúdios do Repórter 17 a gente recebe hoje o vereador Fernando Carneiro do PSOL. Vereador, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar a nossa entrevista instigando já, eu gosto de fazer assim, como eu digo para o Valdo Souza. Saiu uma notícia aqui, você que está em casa, você consegue acessar, no site do Governo do Estado, dizendo o seguinte, publicada no dia 22 de março deste ano, dizendo o seguinte, obras da Avenida João Paulo II vão começar no mês de maio. E aqui diz o seguinte, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano realizou a primeira etapa do processo licitatório das obras de prolongamento da Avenida João Paulo II nesta quinta-feira, dia 21 de março, ou seja, quinta-feira no mês agora que passou. A nova João Paulo II, que abrange os municípios de Belém e Ananindeua, dizendo aqui a matéria da Agência Pará, beneficiará toda a região metropolitana de Belém. Toda a obra teria a extensão de 4,7 quilômetros. Aí eu lhe pergunto, vereador, anunciaram bem feito, agora não começaram a fazer, né? Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, Valdo, Henrique, a gente poder estar conversando sobre esse tema, que é um tema que a cidade inteira reclama, né? Eu acho que, primeiro, resgatar que a ideia inicial desse projeto, na verdade, foi ainda da época do governo do Edmilson, né? E a gente pôde começar um primeiro processo de ampliação dessa avenida tão importante para a cidade. Porque, na verdade, infelizmente, a gente não trata os projetos de maneira sistêmica, como a gente chama, né? Você trata os projetos de maneira isolada e isso é péssimo para a cidade. Por quê? Belém, infelizmente, é o fim ou o começo da BR-316, que é a Belém-Brasília. Então, ela tem só essa via de acesso. Então, faz muito tempo já que Belém precisa ter outras vias. Quando você e o prefeito anterior, do Selmar, elegeu, até corretamente, Almirante Barroso como uma via para transporte, automaticamente você vai eleger outras vias para trânsito de cargas e para trânsito individual. Você tem que ter essa malha. Então, Belém tem uma vocação para você usar, por exemplo, Arthur Bernardes e a Pedro Alves Cabral como áreas de transporte de cargas, Almirante Barroso como transporte coletivo e a 1º de dezembro, João Paulo II agora, como transporte individual. Então, fazendo isso, você equaciona, digamos assim, e você começa a direcionar carga, transporte e transporte individual. Pois bem, então essa é uma obra estruturante para a cidade, né? Agora, infelizmente, como outras obras na cidade, a gente vê começar, mas não vê terminar. É o exemplo do terminal hidroviário, que também seria uma outra malha disponibilizada, uma vez disponibilizada, que suavizaria essa questão do trânsito. Felizmente, a nossa cidade tem uma vocação hidroviária, mas que ela não é respeitada. E tem uma outra vocação, que é uma vocação para o modal cicloviário da bicicleta, porque algo em torno de 10% da população transita por bicicleta todo dia, tá certo? Você está falando aí milhares de pessoas. Então, se você pudesse trabalhar isso de forma sistêmica, a gente teria uma solução para o problema do transporte em Belém. Ocorre que, anteriormente, era um problema de gestão. Hoje não tem desculpa, porque o governo do estado e prefeitura comungam das mesmas ideias, são do mesmo partido. Então, inclusive, o prefeito Zenaldo Coutinho se elegeu com o apoio do governador Simão Jatene, celebrando o que ele chamava de união entre os partidos, uma coalizão ali com o governo do estado. Agora, a presidente Dilma Rousseff liberou a verba no ano passado, PAC, ano passado. A obra tinha que ter começado em maio, nós já estamos no finalzinho de maio e não começou. Quer dizer, vereador, o que está faltando, na verdade? Porque a gente vê que todos os fatores culminam para que isso dê certo e não dá certo por quê? Olha, eu acho que falta vontade política e tem uma certa tendência esse governo para o espetaculoso, entendeu? Eu vou comprar o pronto-socorro, eu vou retomar o BRT, mas as coisas que precisam ser retomadas, as coisas mais imediatas, parece que são deixadas de lado. O senhor acha que tem pirotecnia, tem espalhafato? Bastante pirotecnia. O governo que até agora não mostrou nada, né, mas mostrou muita pirotecnia. Agora, o prefeito, inclusive, é garoto propaganda da própria prefeitura, garoto propaganda de si mesmo, né? Mas eu costumo dizer lá na Câmara que o prefeito ele tem que agradecer todo dia o atual prefeito tem que agradecer ao ex-prefeito do Selmar, porque vai ser impossível ele ser pior do que o do Selmar. O senhor falou em ciclovia. Entretanto, só para terminar o raciocínio, Valdo, entretanto, parece que ele vai no mesmo caminho.
Porque faz uma pirotecnia, faz os grandes eventos, mas não consegue resolver os problemas mais cotidianos da cidade. Você vai nos postos de saúde, continua faltando medicamento. Você vai nas unidades de saúde, não tem paracetamol, não tem gaze. Como a gente fez uma blitz na saúde, e você vê que, por exemplo, a gaze em várias unidades de saúde são de doação da Emaús. A balança pediátrica da unidade de saúde que a gente visitou lá no Tapanã, do Bengui, perdão, foi doação da Emaús. Tem gente vendendo senha por 5, 10 reais nas unidades de saúde. Então, o que acontece? Faz a pirotecnia, nós não somos contra o novo pronto-socorro, mas nós queremos discutir se vale isso, o que ele vai fazer com o outro pronto-socorro da 14, porque Belém não pode continuar com 2 pronto-socorros só. Se ele vai comprar um outro, mantenha-o funcionando da 14. Esse é um assunto de relevância maior, de relevância talvez proporcional ao que a gente está focando hoje, que é essa questão do prolongamento da João Paulo II, mas em outro programa, né, Henrique? Certamente a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria de saber, vereador, eu estive lá na Arthur Bernardes fazendo uma matéria a respeito da inutilização do terminal, do porto hidroviário, e pude perceber que as ciclofaixas ali, porque a gente dispõe de poucas ciclovias, tem mais ciclofaixas, e as ciclofaixas que a gente dispõe, elas são ocupadas por caminhões que estacionam ali, carros que passam por dentro da ciclofaixa, motos que passam ali, e o ciclista, esse é o pobre abandonado mesmo. Né? Na verdade, o que acontece nesse caso é o seguinte, eu espero que a gente viva num dia, numa sociedade em que basta você pintar uma faixa que o motorista vai respeitar a ciclofaixa, mas não é essa a realidade ainda hoje. Então você precisa, na maioria dos casos, fazer a ciclovia. Qual a diferença de ciclofaixa para ciclovia? A ciclofaixa apenas não tem segregação, é apenas uma pintura com alguns tachões. A ciclovia, ela tem uma segregação física, como é, por exemplo, a da Almirante Barroso, que ali não tem jeito do veículo circular por cima, certo? Então a ciclovia, ela tem uma segregação física, essa é a diferença de ciclovia para ciclofaixa. Então eu ainda acho, Valdo, que a gente tem que investir em ciclovias. Porque enquanto o povo não for educado a respeitar o ciclista, ele precisa ter uma barreira, porque que ele não entre na ciclovia. Nós vimos agora recentemente a inauguração de uma ciclofaixa na Mundurucus, onde nem os próprios ciclistas sabem que aquilo ali é uma ciclofaixa, porque não tem uma placa. Ou se sabem, tem medo de trafegar por ali. Todo mundo pensa que é estacionamento, Valdo. Transite pela Mundurucus. Na verdade, do lado esquerdo, todo mundo pensa que é estacionamento, porque tem uma faixa ali, que é até branca. Não tem nenhuma orientação, uma sinalização de que ali existe uma placa, não tem uma pintura no chão dizendo que aquilo é uma ciclofaixa. Como é que você espera que as pessoas respeitem se não tem a informação? Agora, vereador, assim, a gente sabe que todo começo de legislatura, o prefeito eleito, no caso, se for já em período de eleição, já a posse, o prefeito manda uma mensagem ao legislativo, ou seja, manda uma mensagem à Câmara Municipal, até mesmo para abrir os trabalhos e tudo mais. Eu queria saber, vereador, o que o prefeito já falou para vocês, se houve um diálogo com a CEURB, com alguma outra secretaria, com relação a essas obras da João Paulo, porque isso me preocupa, porque o dinheiro existe. A verba existe desde o ano passado. Pelo que eu sei, até determinado momento, se você não dá conta desse dinheiro e não presta contas com a União, eles pegam o dinheiro de volta, quer dizer... E não é pouco dinheiro, são 32 bilhões de reais. Isso, né? 32 milhões de reais, quer dizer... 32 bilhões, perdão. Olha, o projeto todo, integrado ao que seria o Ação Metrópole, está orçado em algo em torno de 1 bilhão de reais, incluindo aí o BRT e as obras físicas, inclusive essa do prolongamento da 1º de dezembro, que seria a segunda etapa. Eles dizem que a primeira etapa é a Avenida Independência, ali, que agora é a Avenida Centenário, não é isso? Que aquela teria sido a primeira etapa. A segunda etapa seria justamente esse do prolongamento da João Paulo. O que a gente fez em relação a isso na Câmara Municipal? O prefeito, ele conseguiu, apesar de eleger só 2 vereadores do seu partido, ele conseguiu constituir uma base sólida de sustentação. Entre os 35 vereadores, 25 são da base de sustentação do governo. Então, toda vez que a gente tenta fustigar e pedir informações, a gente é meio que barrado. O que acontece? A gente só tem informações quando interessa ao governo que eles venham repassar essas informações para nós. Mas o que a gente já tem feito? Por exemplo, a gente já chamou o secretário de saneamento para discutir, por exemplo, questões de alagamento. Infelizmente, muitas das audiências e das sessões que a gente tem chamado, a prefeitura não se faz presente. Agora, esse é um problema da relação do executivo com o legislativo. A gente lamenta isso porque, por exemplo, termina a gestão do Dulciomar e o Dulciomar agora acaba sendo condenado pela Justiça Federal, está inelegível por 5 anos, tem que devolver 50 mil reais para
tem que pagar uma multa de 50 mil reais, ainda, tem né? que devolver, cabe recurso, é verdade, tem que devolver mais de R$1 milhão para o erário, mas durante os 8 anos do Lúcio-Omar, o que houve foi um legislativo completamente subserviente, na subserviente, verdade, né? Porque, olha, por exemplo, eu lembro de projetos de lei que o prefeito mandava, a questão do plano diretor urbano, que queriam mudar na marra, queriam aumentar ali o número de construções no entorno do centro histórico. Aí o que a gente vê agora? A gente vê uma bancada que, apesar de não ser em toda a sua totalidade, na verdade não é em sua totalidade do governo, né, no caso da prefeitura de Belém, não faz parte do partido. Só que aí acontece a mágica eleitoral. A gente vai ter a reprise do que aconteceu no governo passado? Não vamos deixar isso. Não pode deixar, não vamos deixar. Porque depois que termina a gestão, depois que termina a gestão, começam a pipocar ações, processos. Meu primeiro requerimento na Câmara Municipal foi solicitando uma auditoria nas contas da Prefeitura. Porque o que acontece? Hoje, o atual prefeito e seus secretários têm um mapeamento de como está a prefeitura, de como eles herdaram a prefeitura. Eles vivem propalando aos 4 cantos que a prefeitura está um caos, que está um rombo. Então, se há um rombo, há quem arrombou. Se há um crime, há criminoso. Não há crime que não tenha um criminoso. Então, quem é o criminoso? Vamos buscar, vamos pegar, vamos colocar na cadeia esse criminoso que roubou dinheiro público? Tá, mas durante o período em que ele roubou, onde é que estava a Câmara Municipal? Onde é que estava exato. o Tribunal de Contas dos municípios? É por isso que eu digo, por que só depois que o cara sai do paço municipal, no caso do prefeito, é que começam a surgir Eu concordo com você. Eu acho que deveriam impedir que ele roubasse enquanto ele estivesse. Mas preste atenção para uma coisa muito importante que aconteceu nessas eleições. A Câmara Municipal, os vereadores foram reprovados pela população, porque a renovação foi de mais de 60%. Dos 35 vereadores, 20 são novos. Entendeu? Então, a população mandou uma mensagem para a Câmara: não sejam iguais aos vereadores da legislatura passada. E é isso que a gente está querendo fazer, não ser igual. Nós estamos tentando fazer um processo de responsabilidade, porque nós somos oposição ao prefeito Zenaldo, mas nós queremos o bem para a nossa cidade. Então, nesse sentido, nós vamos fiscalizar. O que essa Câmara está fazendo agora, essa Câmara renovada, em relação a projetos empenhados com a Prefeitura para melhorar esse trânsito caótico de Belém? Por exemplo, nós já fizemos 2 audiências públicas, onde a presidente da AMUB e alguns secretários afins estiveram presentes para explicar o BRT, por exemplo. Ocorre que eu já fiz formalmente, por requerimento, à Comissão de Transporte da Câmara, que eu integro, que passe o projeto do BRT, porque eu duvido que tenha projeto. Não tem projeto do BRT. O BRT começou sem ter um projeto. Ele pressupõe uma obra física, que é justamente a substituição do pavimento e a colocação daqueles guarda-reios lá de concreto, que custaram 14 milhões e vão ser jogados fora. E que em lugar nenhum isso existe, vereador. Eu vou lhe dizer, no Rio de Janeiro, o BRT do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes inaugurou ano passado o BRT do Rio de Janeiro. Não tem aquelas placas de concreto, a gente já falou sobre isso no programa com a vereadora Sandra Batista. No BRT de Curitiba, onde eu morei, que existe desde a década de 70, não existe nenhuma separação da faixa exclusiva do BRT para a faixa normal dos carros. Aí eu me pergunto, será que esses grandes blocos de concreto não foi só gasto? A gente vai jogar fora isso depois. Alguém ganhou com isso, porque imagine um ônibus quebrar ali, como é que ele vai sair? Para toda a linha do BRT. Então, qual é o problema? Ele começou com a obra física, mas ele deveria começar como um sistema, porque o transporte ele é um sistema, é vivo, é um sistema vivo, é um organismo vivo. Então, como é que o cidadão que vai sair lá da Alameda 32, do Conjunto Maguari, ele vai pegar um ônibus sentado, porque ele vai até o final da linha, pega o ônibus sentado, desce na Augusto Montenegro para pegar um BRT, sabe-se lá se ele vai sentado, aí ele vai descer em São Brás, e se ele quiser vir até o Vero Peso, ele vai pegar um terceiro ônibus, é isso? Eu fiz essa pergunta e ninguém consegue responder. Sabe por quê? Porque não tem um projeto. A estação pressupõe, o BRT pressupõe uma estação do lado esquerdo, os nossos ônibus têm porta do lado direito. Como é que nós vamos fazer chegar até o Ver o Peso? E aonde as estações serão construídas? Do lado esquerdo. Desculpe, depois dizem que os nossos queridos portugueses é que são burros. Não. Se isso fosse em Portugal, né? Eu queria lhe perguntar uma coisa com relação a essa questão do BRT, que a gente acaba entrando nessa mesma tecla, porque o BRT é o grande entrave hoje no trânsito, deveria ser uma solução, mas não é. Eu lhe pergunto, mudou a CETEBEL, não é mais companhia, agora é autarquia, agora a CETEBEL é a AMUB. Mudou para a AMUB. O projeto do BRT, o prefeito está anunciando na televisão, no rádio, no jornal, em tudo quanto é lugar, que vai retomar as obras do BRT.
A João Paulo II, o dinheiro está liberado desde o ano passado e até agora não acontece. Eu queria saber de que maneira se consegue pressionar, porque a Câmara, eu vejo, a base de oposição é boa. Temos lá o senhor, a vereadora Meg Barros, a vereadora Marinô, a vereadora Sandra Batista. A gente vê que existe um compromisso em realmente se fazer oposição, não a oposição pela guerra de partidos, mas a oposição buscando, eu acredito, que a melhoria para a cidade, a melhoria para o município. E eu não vejo de forma coisa alguma andar, né? a coisa andar, a coisa vereador. efetiva. Na prática, a teoria parece ser outra. Não, na verdade é o seguinte, o Executivo ainda detém, infelizmente, essa ideologia que a gente tem, que é uma coisa correta, da independência entre os poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, é uma meia-verdade, porque, como diz o ditado, né, quem paga a banda escolhe a música, ou seja, quem detém o poder econômico é quem pode, de fato, levar adiante. A gente vai, faz reunião na comunidade, eu fui, Valdo, lá na 1º de dezembro, lá no Curialtinga, lá no Paraíso Verde, lá no Pantanal, que são comunidades vizinhas a 1º de dezembro, lá o prolongamento da João Paulo, e aquela obra, ali a obra lá embaixo também do Canal de Marte, que alaga, então aquilo ali na verdade não é só uma obra de pavimentação, você tem que vir no entorno, uma obra estruturante, uma obra de melhoria da qualidade de vida das outras ruas, não adianta você pavimentar uma rua social, e deixar as outras alagarem. Então acontece o seguinte, nós estamos cobrando, nós estamos indo com a comunidade. Agora, o que eu digo para a população sempre é o seguinte, contem com os vereadores, mas a força maior está com o povo tem que se organizar, o povo tem que reivindicar, não basta eleger o vereador ou o prefeito e deixar lá esperar por 4 anos, o povo precisa se organizar nos centros comunitários, nas associações, fazer um abaixo-assinado, fazer uma pressão, porque em última instância os vereadores são importantes, fundamentais para a gente poder fazer essa fiscalização, mas quem é o maior fiscal? É o povo. É o povo. Agora, vereador, eu lhe pergunto, a gente tem aí essa questão da obra da João Paulo II, a gente sabe que até agora não se viu nada e eu lhe pergunto, de que maneira, o senhor acredita que isso sai esse ano ainda? O senhor acha que isso aí vai se arrastar para ser mais uma obra de eleição para a próxima eleição? Como é que o senhor classifica a atual situação da João Paulo II? A primeira coisa é o seguinte, eu falei que falta um pouco de vontade política e tem uma certa tendência à pirotecnia ao governo, fazer grandes espetáculos para tentar resolver as coisas de uma maneira assodada. Mas o que nós podemos fazer de concreto? Nós vamos, como já fizemos na área da saúde, por isso que eu citei a questão da saúde, a gente já teve respostas concretas na questão da saúde, nós já fizemos na questão do BRT e vamos fazer, lá na Câmara a gente está montando uma comissão de fiscalização dessas obras. A gente vai montar, por sugestão, numa audiência pública chamada por mim, para discutir a questão dos alagamentos, nós vamos apresentar e vamos começar a questionar. Por exemplo, numa área que você sistematicamente sofre o alagamento, onde o poder público abandonou, você tem que pagar IPTU? Enquanto não tiver a solução do problema do alagamento, não se deve pagar o IPTU. Tem um projeto da bancada de oposição em relação a esse sentido. Como não deveria pagar a taxa de iluminação pública, que já vem embutida na conta de luz, isso, quando não existe não iluminação existe, então, pública. ou fornece o serviço ou para de cobrar o imposto. Então, nesse sentido, nós estamos formando essa comissão de fiscalização de obras, nós vamos às obras, como fomos aos pronto-socorro, às unidades de saúde, para exigir do prefeito respostas concretas. Agora, é isso que eu digo, a população pode contar conosco, deve contar conosco, nos elegeu para isso. Agora, nós não substituiremos a força da população organizada. É isso que eu faço esse apelo, que as pessoas se organizem nos centros comunitários, nas associações, para que possamos juntos, essas organizações e os vereadores, pressionar o governo para que as obras saiam. Vereador, com relação ao mandato, a gente sabe, a vereadora Sandra Batista esteve aqui com a gente, tem ali umas sessões em que o povo tem a voz para ir lá conversar com os vereadores. Eu queria o pessoal que está em casa assistindo, provavelmente deve estar se perguntando assim, eu queria ir lá na Câmara e será que eu posso entrar? Será que eu tenho que pedir autorização? A casa é do povo, eu acredito, né? Como é que pode? Queria primeiro que o senhor deixasse como acompanhar o seu mandato, se tem um site, essas coisas que eu queria que a população começasse, que está assistindo em casa, ver a gente e pensar que é você que precisa fazer isso. É você que precisa acompanhar, não somos só nós, os jornalistas, não somos só nós, os apresentadores, os políticos, na verdade somos todos nós. Como é que faz isso, vereador? Olha, nós estamos lá na Câmara com vários projetos para melhorar a transparência e o acesso da população à Câmara. Tem uma TV Câmara que dá para ver pela internet, nós estamos propondo que ela seja em TV aberta, para que a população possa acompanhar online as votações. Por exemplo, hoje não deu quórum, mais uma vez. Vereadores, 35 vereadores, não conseguem juntar 18 vereadores.
entendeu? É um absurdo. E aí me perguntaram, será que não tem que fazer uma mobilização com os vereadores para que eles venham? Para mim tem que cortar o ponto. Quem não vai, corta o ponto. Tem a ver com o feriadão de Corpus Christi? Eu acho que talvez sim. Eu acho engraçado, sabe uma coisa? O que eu acho engraçado, e na verdade eu acho ridículo, é o seguinte: se eu não venho, se Valdo Souza não vem, se a nossa produtora Fernanda Brabo não tem, corta o ponto. Por que os nossos parlamentares passam lá, sei lá, o ano inteiro aparece uma, duas, quando vai votar uma MP, quando vai votar orçamento? Por que não corta o ponto deles? Mas é justamente já pararam para perguntar para você que está em casa, se você faltar na sua empresa, o seu ponto é cortado. Se você não leva um atestado e com uma ótima justificativa, se você não leva uma ótima justificativa para o seu chefe, para o seu gestor, o seu ponto é cortado. O chefe de todos eles, inclusive do meu amigo vereador aqui, somos nós, eleitores. Nós somos o chefe de todos eles, do governador, do prefeito, dos vereadores, dos deputados, até da presidente da República. Então não tem essa história de o cara faltar, simplesmente não tem quórum. Como é que é isso, vereador? Não tem quórum. Nós temos denunciado isso sistematicamente, mas assim, respondendo a sua pergunta, então nós estamos propondo, primeiro, que haja um portal da transparência, onde as contas de cada vereador, as contas da Câmara Municipal sejam visibilizadas pela pessoa na internet, que a gente tenha, além da sessão pela internet, uma sessão aberta, na TV aberta, e que a gente possa, cada vereador tem o Facebook, hoje o pessoal procura lá, Fernando Pessoal, você vai ver o Facebook e dá para acompanhar. E tem um site também, dá para a gente acompanhar. Agora, o fundamental também é ir até a Câmara. Eu apresentei um projeto que eu espero seja votado, de que uma vez a cada 15 dias se abra 5 minutos da sessão oficial para as comunidades irem lá falar. Porque você vai lá na Câmara, mas tem meio que um aquário, né? Aqueles vidros ali. Galeria, né? Você fica na galeria, nós ficamos ali no meio daquele, parece peixe em aquário. Então, assim, tem acesso livre, não precisa pedir autorização, não precisa pedir nada, é só ir sentar nas galerias. Mas eu queria que a população pudesse falar para os vereadores diretamente, entendeu? Tá, então, eu só queria saber o seguinte, quando a população, se esse projeto vingar, quando a população for falar, se os vereadores vão prestar atenção no que a população diz, porque quando o vereador vai a plenário, que usa a tribuna, é um tal de vereador batendo papo com o vereador. A gente vê isso. Você sabe o que eu me lembrei agora? É vereador no celular, é vereador batendo papo, contando fofoca que aconteceu na novela, e o cara tá falando sozinho lá na tribuna. É por isso que agora tem uma câmera que pega o plenário, entendeu? Para mostrar quem está lá e o que está fazendo. Eu me lembrei, sabe do que? Eu acho que você que está em casa vai lembrar, o deputado Clodovil Hernandes, que já faleceu, inclusive. Uma vez, podem falar o que for do Clodovil, mas teve uma vez um pronunciamento dele em que ele parou o pronunciamento e falou o seguinte: cadê o decoro parlamentar? Como é que se pode falar em uma casa onde ninguém presta atenção? É impossível eu falar ou qualquer um falar, quer dizer, puxa-se aí o decoro, cadê o respeito pela palavra do colega? Mas aí eu acho, respondendo a tua pergunta, Valdo, que se for uma representação do povo, vai ser ouvido, entendeu? Porque na hora de pedir voto, eles são bons para pedir voto, entendeu? Claro, todo mundo pediu voto, mas eu tenho um compromisso, que é representar as pessoas que me elegeram, e não só as pessoas que me elegeram, porque eu não sou um vereador daquelas pessoas que me elegeram, eu sou um vereador da cidade, então me interessa a cidade como um todo. E se a população for para lá, e se criar isso como um procedimento regular, a população vai ser ouvida, entendeu? Porque quando enche as galerias lá, vai tudo que é vereador para lá para baixo, e todos ficam prestando atenção. Porque a pressão é direta. Dia das sessões, vereador? Segunda, terça e quarta, das 9 às 11h45. E as quintas e sextas, normalmente, são sessões especiais ou audiências públicas. Na Curuzu, entre Almirante Barroso e 25, né? 25. São todos convidados, a população está convidada, né? Eu até faço um apelo que as pessoas, claro, as pessoas trabalham e tudo, a gente sabe, mas que desenvolvam o hábito de ir lá para ver, porque lá você vai ver em loco. Aquele vereador que você elegeu, verifique, cobre dele, vá lá, veja se ele está indo, se ele está sendo assíduo nas sessões, se ele está sendo produtivo, porque também não adianta ficar lá e ficar lendo o jornal e não fazer nada. Ele tem que estar intervindo nos debates que passam lá, é a redução da maioridade penal, são as obras, é o prolongamento da 1º de dezembro, é o prolongamento, é a retomada do BRT, a compra do pronto-socorro, são coisas que interferem na vida da população. Acontecem lá, mas tem um reflexo imediato na vida cotidiana de cada um. Quando se discute, por exemplo, como foi uma vergonha no legislativo passado, anistiar os empresários de ônibus em mais de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais de anistia. Isso tem a ver com o preço da passagem de ônibus, isso tem a ver com a qualidade do ônibus que a gente roda. E a passagem só aumenta, né, vereador? Só aumenta. Então, mas não adianta só a gente reclamar, a gente tem que participar. Vai eu não pagar o IPTU para ver se me anistiam, né? Vereador, eu quero agradecer a sua presença. A gente recebeu aqui nos estúdios do Repórter 17 o vereador Fernando Carneiro,
do PSOL, bancada de oposição que está aí lutando, correndo atrás e pisando no calo daqueles que querem fazer o que querem e sem dar satisfação a ninguém. No próximo bloco você confere... Deixa eu agradecer aqui também. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui, tá? Muito queria obrigado. só dizer o seguinte, que a gente faz uma oposição responsável, como você mesmo já falou. Aquilo que for bom, a gente pode ter certeza que a gente vai ser a favor. Agora, aquilo que não for bom, pode ter certeza também que a gente vai estar criticando. Tá com o espaço aberto, se quiser voltar. Quando puder voltar, a gente agradece muito a sua presença mais uma vez, vereador. No próximo bloco, você vai conferir conosco as principais notícias que são destaque na internet. A gente volta já já, não sai daí.